como Hebreus 11, 24 a 26, Hebreus 11, 16, Hebreus 12, 1 e 2. Explicação. Ai meu Deus, eu tô tão nervoso. Vamos lá. Me dá um ok, tá? Já tá gravando faz tempo. Poxa, mano, que frustração agora. Tudo bem, vamos lá. Hey, ponto alto! Eu espero que você esteja feliz, radiante e que as suas expectativas estejam a 1000, porque a nossa está. Nós estamos muito animados com o que Deus tem feito e fará através das nossas vidas nessa geração. E no nosso devocional de hoje, nós vamos falar a respeito do plano e da promessa maravilhosa que Deus tem de resgate, de salvação e de redenção. Então, se você já se interessou no tema, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve aí, ative as notificações, deixa o seu like, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, porque o nosso objetivo é alcançar vidas para a glória do nosso Deus, que vidas sejam resgatadas por Jesus. Então já nos ajuda com o compartilhamento. E também nos siga nas nossas redes sociais. Então, nesses próximos minutos, fique ligado. Eu creio e espero que Deus impacte a sua vida com essa palavra. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Ele conquistou para nós salvação e redenção. E todo aquele que se entregar a sua vida com tudo que tem, se entregar de verdade e crer nele como seu Senhor e Salvador, tem em Jesus o resgate, tem em Jesus a redenção, a salvação, um futuro certo e um presente abençoado. E por falar em futuro, a vinda de Jesus é certa, galera. A palavra de Deus nos mostra sinais que têm se cumprido. A grande verdade é que nós já estamos vivendo o fim dos tempos, a gente já está imergido nessa realidade. Para analisar, a gente está vivendo uma pandemia, doenças têm surgido muitas vezes sem ter explicação científica, catástrofes naturais estão acontecendo por todo o planeta, o clima está louco. Nós temos visto rumores de guerra e guerras no passado, no presente e no futuro. Nós estamos rodeados por essa notícia dos fins dos tempos. Isso gera certo medo no nosso coração, não é verdade? Mas, olha, apesar de tudo isso, a vinda de Jesus é certa. E mesmo que a gente não consiga dizer quando vai acontecer, como muitos já tentaram erroneamente, a Bíblia nos declara que isso é uma verdade absoluta. E o objetivo da Bíblia não é datar a vinda de Jesus. Na verdade, é mostrar que isso vai acontecer. E quando a palavra de Deus fala a respeito dos fins dos tempos, fala a respeito da vinda de Jesus, o objetivo não é gerar medo no seu coração ou no meu coração. O objetivo é nos dar a certeza da salvação em Cristo Jesus, é nos dar um patamar de fé, de crer que a nossa redenção está em Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala a respeito dos fins dos tempos, ela quer enfatizar de onde nós somos, de para onde nós vamos, ela quer enfatizar a nossa identidade, porque isso está totalmente ligado com as nossas ações. C.S. Lewis, certa vez, disse assim: os cristãos que mais têm relevância nos tempos presentes são aqueles que pensam nos tempos vindouros. Ou seja, galera, o objetivo da palavra de Deus, quando ele fala da vinda de Jesus, quando ela fala dos fins dos tempos, não é te gerar medo e pavor. E eu reconheço que é um assunto que, de certa forma, gera em nós segurança e medo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é nos fazer viver uma vida diferente da maneira como Jesus viveu, da maneira como Deus planejou, viver por um propósito, viver por Jesus para a eternidade, para a salvação, porque Ele já conquistou para nós a redenção na cruz do Calvário, para todos aqueles que se entregarem a Jesus e crerem
que Ele é o único e suficiente Salvador. Para esses, há salvação. Então o objetivo da Bíblia é nos fazer viver da maneira como Deus planejou para nós. É nos fazer viver pela fé. E por falar em fé, lá em Hebreus, capítulo 11, todo o capítulo 11 e um pouquinho também do capítulo 12, existe ali na Bíblia uma galeria dos heróis da fé. Exemplos que o autor da carta aos Hebreus dá àquela igreja para que elas possam seguir. E são exemplos que Deus deseja que nós seguimos também. E sabe o que é mais legal, galera? Eles não eram heróis. Eles não eram especiais. Eles eram pessoas como eu e você, cheios de fraquezas, de medo, de fortalezas. Mas eles decidiram viver pela fé. E é esse o posicionamento que a Bíblia quer que nós tomamos, que Jesus quer que nós tomamos. Vivemos por um propósito, vivemos pelas fiéis promessas de Deus que são incorruptíveis, que são fiéis e que nos levam a um patamar mais perto de Deus, viver pelo propósito de Deus. E ali no decorrer desse capítulo, a palavra de Deus vai mostrar esses exemplos de fé, esses exemplos que mudaram a sua época. E o autor de Hebreus nos convida a seguir esses exemplos. Eles eram homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que tinham certeza da sua identidade, tinham convicções que eles eram peregrinos. Ou seja, o tempo aqui na Terra era muito curto e passageiro. Então por isso eles precisavam viver por um propósito, viver por uma missão. E galera, essa é a nossa identidade também. Nós somos peregrinos e temos uma missão aqui, mas o nosso lar não é a terra, o nosso lar não é este mundo, o nosso lar é os céus. É isso que a Bíblia vem nos mostrar, é de lá que nós somos e é para lá que nós devemos ir. E por Jesus devemos viver esse propósito, como esses homens e essas mulheres de fé. Mas então o que quer dizer fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a firme convicção daquilo que esperamos, é também a firme convicção daquilo que não vemos. Ou seja, é a certeza plena da existência do nosso Deus, é a certeza plena da sua promessa. E essa identidade de peregrino também precisa estar latente no nosso coração. Mas o que parece muitas vezes é que nós achamos que o nosso tempo aqui na Terra, que é insignificante, vivemos como se isso fosse tudo que existe e nos esquecemos que o tempo aqui é passageiro. Nós nos apaixonamos por esse mundo e abrimos mão dos grandes planos de Deus e do banquete. A grande verdade é que nós nos contentamos com muito pouco. Imagine que você agora foi convidado para um banquete, ok? E nesse banquete, as pessoas que estão te servindo começam a te servir aperitivos e você vai comendo esses aperitivos e você fica cheio. E aí, depois que você fica cheio, vem o prato principal, o banquete, a comida mais gostosa. Então você fica desesperado, porque você já está cheio. Como é que você vai comer do prato principal? Sabe, a gente muitas vezes se porta exatamente dessa maneira. Nós vamos nos enchendo com os aperitivos que o mundo nos dá e abrimos mão do banquete que Deus tem para nos oferecer. Deus tem algo muito melhor. Aceite a sua identidade de filho de Deus, de peregrino, e entenda que o seu lar não é aqui nesse mundo. Você tem uma missão para cumprir aqui, é verdade, mas o seu lar não é aqui. O seu lar é os céus. O seu lar é a promessa de Deus. Então firme os seus olhos na promessa de Deus. Tenha os seus pés na terra, mas o seu coração esteja em Jesus, esteja nos céus. Esses homens e essas mulheres dedicaram toda a sua agenda, todo o seu tempo para o reino de Deus. E esse é o nosso propósito. Certa vez, um grande amigo meu me disse: coloque tudo que você tem à sua disposição, o seu tempo, os seus recursos, o seu dinheiro, a sua educação, tudo que você conquistou à disposição do reino. Essas pessoas se fizeram isso. Essas pessoas que estão citadas em Hebreus capítulo 11, esses homens e mulheres da fé, entenderam isso e viveram segundo esse propósito.
eles tinham como motivação a alegria do Senhor. Tanto é que no versículo 16 diz que Deus se orgulhava de ser chamado Deus deles. Eu quero isso para minha vida, sabe? Deus olhar para mim e falar: filho, eu me orgulho de ser o seu Deus, porque você me alegra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua motivação? Sabe, tantas pessoas são movidas por motivações tão fúteis e deixam de lado aquilo que verdadeiramente é importante, que é fazer Jesus feliz. E nós precisamos estar imergidos nesse ambiente, no reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? É um ambiente onde o rei manda, onde a palavra de Deus é que é o nosso direcionamento, o nosso alinhamento. Isso é o reino de Deus, onde tudo que importa é obedecer ao rei. E quem é o rei? Jesus! Então que nós possamos estar invertidos nesse reino, que essa possa ser a nossa motivação. E o interessante é que no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, o texto vai dizer: diante dessa grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? Esses homens e mulheres da fé descritas no capítulo 11. Nós possamos nos desgarrar de todo pecado, de tudo que nos faz lentos e alcançar Jesus, que está nos esperando na linha de chegada, dizendo: vem filho, você consegue, o seu lugar é aqui, é aqui, traga o maior número de pessoas que você puder através da palavra que eu implantei no seu coração. Sabe, uma maneira legal de entender esse texto é imaginar que a gente está numa grande corrida e aqui nas laterais tem os testemunhos, sabe? Moisés, Abraão, José, Jó, Paulo, Pedro, os apóstolos, a galera da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, dizendo: vai, você consegue porque nós conseguimos, você consegue porque o Senhor nos ajudou, então Ele também pode te ajudar. Nós mudamos a história da nossa época, você também pode mudar a história da sua época. E aí a gente, com os olhos fitos lá na frente, está Jesus dizendo: vem filho, você consegue. E o mais legal é que Ele está lá, mas Ele também está aqui do seu lado, te apoiando, te mantendo. Então permaneça firme no propósito, viva pela eternidade, viva por Jesus, como esses homens e essas mulheres viveram. Eles entenderam a identidade do reino e que esse possa ser o nosso senso de propósito. Não viva para você mesmo, viva para o reino de Deus, viva para Jesus, viva pela eternidade, imergido no propósito que Deus estabeleceu para você. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, eu espero que essa palavra te incentive a de fato viver aquilo que é realmente importante, Jesus e o propósito que Ele tem para você. Porque, meus queridos, o relacionamento com Jesus é muito melhor do que qualquer prazer que o mundo possa te oferecer. E nós nem podemos imaginar, como diz 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer foi implantado na mente humana. Ninguém pode imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a recompensa, a eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus, ao lado do nosso Pai, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu queria orar por você. Jesus, eu quero te pedir que essa mensagem alcance o coração de quem está ouvindo e que nós possamos ser incentivados a viver o seu propósito, nenhum outro, o seu propósito. Que em nome de Jesus, vidas possam ser alcançadas e resgatadas. Vidas que estão desanimadas possam se animar nesse momento. Vidas que estão entristecidas possam ter uma injeção de ânimo, Pai, a cumprir o seu propósito, o seu chamado. Porque não há nada melhor do que viver ao seu lado. Em nome de Jesus, amém. Entregue a sua vida para Jesus. Essa é a melhor decisão, é a melhor escolha que alguém pode fazer. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Até o próximo devocional, galera!